aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre um tema importante na vida das pessoas, né, na realidade atual, que são as plataformas sociais e conteúdos produzidos por terceiros que podem gerar crimes, né, e podem gerar prejuízo às pessoas que são ofendidas por esses crimes nas plataformas de rede social. Tá? Esse foi um tema que foi decidido pelo Supremo no final do ano passado, em 2025, e muito recentemente o governo federal editou 2 decretos para tentar colocar em prática essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então é um tema muito contemporâneo, muito interessante, e como hoje todo mundo usa a rede social, pode ser que seja interessante para você que está sofrendo algum problema aí com conteúdos produzidos por terceiros que está trazendo prejuízo à sua esfera jurídica, já que esses conteúdos podem configurar crimes. Na prática, qual é o problema? Nós temos o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, para efeito de proteção da liberdade de expressão, diz que para ser retirado um determinado conteúdo da internet, a pessoa precisa de uma ordem judicial. É bem verdade que esse Marco Civil da Internet foi produzido em 2014. 2014, basicamente, as pessoas usavam navegadores na internet, né? Não é a realidade que a gente tem hoje, de 2026, em que a maioria da comunicação via internet se dá por plataformas de redes sociais. Então, houve uma modificação muito importante da realidade social e tecnológica de 2014 para 2025, 2026. E é nesse contexto que nós precisávamos de uma nova lei editada pelo Congresso, exatamente para tratar, por exemplo, de fenômenos recentes, como fake news, deepfake, em que se usa de informações falsas produzidas por terceiros para vilipendiar uma pessoa, para cometer crimes, né? E diante da ausência destas leis, o Supremo Tribunal Federal precisou decidir os casos que chegaram até ele através do recurso extraordinário. O que é o recurso extraordinário, pessoal? Basicamente, para vocês entenderem. O recurso extraordinário é um instrumento pelo qual, no âmbito daqueles processos judiciais que estão em curso, o Supremo Tribunal Federal pode ser provocado para decidir concretamente uma questão constitucional, ou seja, um conflito constitucional. Existe ali um direito fundamental que a Constituição protege? Qual a interpretação que deve ser dada a esse direito fundamental? Como é que isso deve ser resolvido na prática? É nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu a respeito desta questão. E, pessoal, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu 2 casos, né? Primeiro, né, antes disso, eu preciso lembrar para vocês que o Supremo Tribunal Federal é ele que escolhe quais são as questões que ele vai julgar, quais são as questões importantes que têm relevância para a sociedade, para o Estado brasileiro como um todo, tá? Então, qual era a questão? A questão era como se aplica o artigo 19 do Marco Civil da Internet, na realidade de 2026, em que o Marco Civil da Internet não permite a remoção de conteúdo produzido por terceiros sem uma ordem judicial. Como é que isso foi parar no Supremo Tribunal Federal? Em 2 casos. No tema 533, que é o mais antigo, olha só que interessante, estava em questão perfis do Orkut em que estava produzindo conteúdo criminoso, ou seja, esses perfis no Orkut, eles estavam vilipendiando a vida de outras pessoas através de fatos criminosos inverídicos. E no tema 987, a questão era de um perfil falso criado no Facebook, e esse perfil falso estava divulgando crimes, ou seja, conteúdo produzido por terceiros, no qual ele divulgava crimes e dizia que esses crimes estavam sendo praticados por uma outra pessoa, né? Esses casos chegaram ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal precisou decidir se era necessário uma ordem judicial para que as plataformas retirassem esse conteúdo do ar, ou se a simples notificação do usuário era suficiente para que as plataformas retirassem esse conteúdo. E se essas plataformas seriam ou não responsáveis por não tirar esse conteúdo diante da notificação extrajudicial do usuário. E aí, pessoal, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? É claro que eu vou resumir aqui para vocês 4 blocos de uma decisão gigantesca, mas basicamente a decisão do Supremo, no tema 533 e 987, eles têm 4 blocos, tá? No primeiro bloco, o Supremo Tribunal Federal entendeu que crimes comuns, como difamação, injúria e calúnia, aquele que é prejudicado por esses crimes precisa de uma ordem judicial para retirar o conteúdo produzido de terceiros das plataformas. Ou seja,
nesses crimes menos graves, o usuário ainda precisar ajuizar uma ação, conseguir uma ordem judicial para retirar o conteúdo produzido por terceiro da plataforma de rede social. Por quê? Aí é uma necessidade de preservar a liberdade de expressão e, em tese, a liberdade de expressão ela tem preponderância em relação a outros direitos fundamentais, como a preservação da honra e da imagem. Tá? Num outro bloco, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, diante de crimes graves, como terrorismo, pornografia infantil, racismo, homofobia, golpe de Estado, incentivo à automutilação, crime contra as mulheres, nessas situações mais graves, o usuário que estiver sendo prejudicado por estas situações, tá, ele não precisa de uma ordem judicial para pedir à plataforma de rede social que retire esse conteúdo imediatamente do ar. E esse é o segundo bloco, ou seja, nesses crimes graves, quem estiver sendo prejudicado por conteúdo produzido por terceiro, nesses crimes graves, não precisa ajuizar um processo judicial, nem obter uma ordem judicial para retirar esse conteúdo do ar. Outra coisa é que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que nestas situações em que a mera notificação extrajudicial é suficiente para retirar o conteúdo do ar, as plataformas de rede social que não ajam dessa maneira para preservar o usuário que está sendo afetado, elas podem ser responsabilizadas civilmente, ou seja, elas terão que pagar uma indenização à pessoa que está prejudicada nesta situação. E num quarto bloco, o Supremo Tribunal Federal entendeu que serviços de mensageria, como WhatsApp, e-mail, Telegram, mensagens no Teams, por exemplo, que é aquele software, né, que é aquele aplicativo de reunião da Microsoft, como se trata de mensagem privada, ponta a ponta, não haveria necessidade de retirada do conteúdo através de uma ordem judicial, tá? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, para não precisar da ordem judicial, ficou para aquelas situações em plataformas de rede social em que se presume uma publicidade do conteúdo. E aí, mais recentemente, pessoal, agora em 21 de maio, obviamente, né, de 2026, o governo federal produziu 2 decretos para tentar regulamentar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se é que possível isso, né? Porque o decreto, na verdade, serve para regulamentar uma lei anterior, né? Então, são os decretos 12.975 e o decreto 12.976, tá? Mais interessante, principalmente na proteção de mulheres, é o decreto 12.976, tá? Nesse decreto, se estabelece uma prática para que deve ser observado pelas plataformas de rede social em caso de crimes contra mulheres, né? Então, a plataforma ela tem 2 horas para tirar o conteúdo nocivo após notificada pela própria vítima, pela polícia judiciária, pela Defensoria Pública ou até mesmo pelo Ministério Público, tá? E a plataforma tem que ter cuidados, né, e tem que desenvolver métodos tecnológicos para que não haja o chamado re-upload, ou seja, o retorno daquela informação que prejudica as mulheres por crime contra as mulheres, né, para que ele não volte à plataforma. Eles têm que ter métodos tecnológicos para evitar esse chamado re-upload. E mais, né, no caso de violência psicológica, perseguição digital, violência política de gênero, ameaça, ódio, a plataforma tem apenas 24 horas para remoção desse conteúdo nocivo às mulheres. E aí, o que acontece, né, pessoal? É preciso tomar cuidado, porque, como eu disse, o decreto normalmente regulamenta a lei, certo? E a gente já viu que essa lei ela não existe por omissão do Congresso Nacional e o que há é uma decisão do Supremo que determinou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet até que o Congresso Nacional edite uma lei específica sobre o tema, quando essa decisão do Supremo deixará de disciplinar esses assuntos. Então, o que vem acontecendo é que a oposição ao governo tem questionado esse decreto por ser um decreto que ultrapassa a função de fiel regulamentação da lei pelo Executivo. Então, pode ser que haja desdobramentos aí de uma análise congressual a respeito desses decretos, tá? Fiquem atentos para ver o que vai acontecer a partir disso aí. Mas o fato é que nós temos hoje tanto uma decisão do Supremo, né, que produz efeitos vinculantes a juízes e tribunais, como também ainda temos em vigor, né, esses 2 decretos
que disciplinam a prática que as plataformas de rede social devem adotar no Brasil. Então, se você foi vítima de um crime a partir de um conteúdo falso produzido por um terceiro, inserido numa rede social, numa plataforma de rede social, saiba que você tem direitos a proteger. A melhor coisa a fazer é procurar um advogado especializado no tema para resguardar os seus direitos e te orientar como proceder. Mas o fato é que você já deve saber desde logo que em crimes graves, né, como crimes contra mulheres, pornografia infantil, racismo, ato antidemocrático, você sequer precisa de uma ordem judicial para que esse conteúdo seja retirado do ar. Basta que você notifique a plataforma ou pelo canal próprio da plataforma para comunicação ou através de outro meio, através de outros meios, como e-mail e etc., para que a plataforma, em horas ou imediatamente, te tenha que retirar esse conteúdo, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Dá um clique aí no sininho, se inscreve, compartilhe, volte sempre, que a gente vai sempre tentar trazer conteúdo de qualidade, beleza? Forte abraço.